Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Bom dia, pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIM Regional Sul, equipe Florianópolis. Hoje fazer uma breve análise sobre as mobilizações realizadas pelos povos indígenas no último dia 19 de junho, em âmbito nacional, mobilização convocada, enfim, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Esse é um primeiro ponto que gostaria de ressaltar. A importância fundamental, estratégica dessa iniciativa, desse chamamento feito pela APIB aos povos indígenas no Brasil. Considero que, no primeiro momento, essa mobilização foi uma ação vitoriosa, seja pela convocação em si, seja pela realização das ações de alto impacto que os povos indígenas realizaram. Certamente a PIB ainda vai fazer algum balanço mais sistematizado, mas a princípio, pelo que acompanhamos, pelo menos em 13 estados, os povos estiveram mobilizados. Em muitos estados foram mais de uma mobilização, por exemplo, aqui em Santa Catarina, pelo menos 4 mobilizações, os povos estiveram mobilizados em quatro locais, povos Caigangue, Guarani, Xoclém, enfim, então lideranças também de outros povos que estão em Santa Catarina estiveram mobilizados pelo menos em quatro localidades. Significa que, enfim, isso é um elemento fundamental. A mobilização continua sendo o fator político de maior envergadura, de maior importância, de maior impacto, de maior potencialidade de influenciar e modificar o contexto político, jurídico relativo aos direitos dos povos indígenas no Brasil. Esse é um elemento, acho que central, e que se deve destacar sempre. Inclusive, na live organizada também pela PIB ontem, tanto o Dr. Sarmento como a doutora Débora, do PRAC, também são juristas e atuam também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, destacaram com muita ênfase esse aspecto das mobilizações dos povos como fator determinante para conquistas, que se teve nos últimos anos no âmbito nacional, seja no julgamento do recurso extraordinário contra o marco temporal, caso Xoclém, no Supremo Tribunal Federal, e também para evitar retrocessos, como que aconteceu em relação à PEC 215, enfim, dentre outros fatores, e outras conquistas e vitórias, enfim, situações que se evitou retrocessos importantes. As mobilizações foram centrais e elas continuam sendo centrais nesse momento, nesse atual contexto. O principal elemento motivador das mobilizações, pelo que observamos, esse é um outro ponto também importante, foi o projeto de decreto legislativo número 717, aprovado no Senado Federal. Eu acho que ele foi também mais visibilizado aí com as mobilizações. Há um déficit de informações ainda sobre, na nossa avaliação, sobre esse PDL. É importante os povos estarem cientes do que ele significa, caso ele seja aprovado pela Câmara dos Deputados, considerando que ele ainda não está vigente, não está produzindo efeito, porque ele não foi ainda aprovado pela Câmara. O grande desafio é exatamente esse, evitar que a Câmara aprove, ou criar também um ambiente para que possa se reverter esse cenário de aprovação desse PDL. Por quê? Porque ele ataca frontalmente os direitos dos povos indígenas, e também
É um ataque, portanto, dos setores anti-indígenas contra os povos e seus direitos, e é também, na minha avaliação, na nossa avaliação, um ataque do próprio Congresso Nacional contra o Poder Executivo Federal. Não percamos de vista que esse PDL 717, ele susta os efeitos de 3 decretos presidenciais, sendo o decreto presidencial que homologou a demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos, do povo Guarani de Santa Catarina. 2, o decreto presidencial que homologou a demarcação da terra indígena Toldo Imbu, do povo Caigangue, também de Santa Catarina. Ambos os decretos assinados pelo presidente Lula em dezembro de 2024. E também o terceiro decreto, o decreto 1775 de 1916, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, que é o capítulo 2º desse decreto presidencial, né, que dá toda a base jurídico-administrativa para a FUNAI e o Ministério da Justiça proceder, né, com os procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas, toda a base ali da criação de GT, de identificação e delimitação, realização dos estudos de identificação e demarcação, a publicação desses estudos, né, do relatório circunstanciado de identificação e delimitação, análise das contestações, né? Tudo isso é feito no âmbito da FUNAI, Diretoria de Proteção Territorial, Coordenação Geral de Identificação e Delimitação da FUNAI, e até mesmo a própria base para a assinatura da portaria declaratória das terras indígenas, o que é um ato administrativo feito pelo ministro da Justiça, de acordo com o que diz o parágrafo 10º desse artigo 2º desse decreto. Portanto, eu acho que as mobilizações contribuíram fortemente também para que esse conteúdo, as informações sobre esse PDL fossem visibilizadas, né, fossem denunciadas para a sociedade e até para que outras lideranças, outras comunidades que ainda não estavam cientes da gravidade desse PDL, né, 717, então tivessem acesso a essas informações e conhecimento a elas. Para frente, o que avalio? Que o contexto político exige a continuidade das mobilizações. É fundamental que essas mobilizações continuem. Lembrando sempre que processo de luta política por direitos é processo, não é evento, não é um ato isolado ou uma atividade ou uma mobilização, né, como essa que vai dar um resultado definitivo. Né? Isso é um elemento central, sempre é processo, são vários anos. Eu lembro bem que, por exemplo, a luta contra a PEC 215, né, foram 2, 3, 4 anos de mobilizações intensas, com muitas mobilizações em Brasília, nas diversas regiões do Brasil, né, para se mudar aquele cenário e se conquistar, enfim, pelo menos a evitar, digamos assim, que a PEC 215 fosse aprovada pela Câmara dos Deputados ali entre 2011 e 2015. Da mesma forma, a luta contra o marco temporal, particularmente a partir das decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no segundo semestre de 2014, né, que aprovaram ali o marco temporal em 3 processos, né, Porquinhos, né, do povo Canela Panhecrá, no Maranhão, Limão Verde, do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, e acho que Guirarocá, né, também do povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. A luta para se conquistar a decisão do Supremo, no plenário do Supremo, em setembro de 2023, 23, que derrubou o marco temporal, né? Vejam que foram vários anos de muita luta, de muito enfrentamento. Então, esse enfrentamento ele é
permanente, ele tem que ser permanente, ele não pode ser uma coisa isolada, ele tem que ter continuidade, essas mobilizações precisam continuar para reverter esse quadro de extrema dificuldade que temos hoje com, né, a hegemonia muito evidente dos setores anti-indígenas, especialmente no Congresso Nacional. Da mesma forma, o contexto político adverso exige, na nossa avaliação, a ampliação, o alastramento, o aumento do volume, o aumento da quantidade de povos mobilizados, de estados, né, do país mobilizados. Nós tivemos, como disse, pelo menos 13 estados, mas nós somos 27 estados federados com presença de povos indígenas. Então, o cenário político exige que todos os povos, que todos os estados estejam mobilizados em vários pontos, para poder causar um impacto à altura dos desafios impostos pelos setores anti-indígenas no país, para que o impacto seja maior, seja, enfim, mais efetivo, né, e possa, de fato, evitar a aprovação desse PDL e fazer com que também o próprio Supremo tenha um suporte, né, para adotar uma postura mais pró direitos indígenas, o que infelizmente nesse último ano, né, a gente viu ali também no Supremo uma mudança, né, negativa, especialmente na condução aí feita pelo ministro Gilmar Mendes, né, desses recursos, né, das ações impetradas pela PIB e outros partidos de esquerda contra a Lei 14.701. Então, essas mobilizações, elas também são importantes, a continuidade, a ampliação, para que também no âmbito do Supremo Tribunal Federal tenhamos, né, uma modificação do cenário para uma situação mais favorável. Enfim, eu considero também que o contexto político exige nas mobilizações, né, que virão, a identificação e a responsabilização dos inimigos centrais dos povos indígenas. Bancada ruralista, os deputados, por exemplo, aqui em Santa Catarina, né, o senador Espiridião Amin, que é o autor do PDL 717, a gente sabe que tem outros autores em vários estados, aí tem membros, né, dos partidos PP número 11, o Republicanos número 10, o PL número 22, que são autores, né, desse PDL. Então, a identificação, a exposição, a responsabilização desses inimigos centrais da bancada ruralista, né, a identificação também aí dos membros da bancada evangélica, né, que tem votado junto com os ruralistas, especialmente as comunidades que têm, né, uma base, né, de igrejas pentecostais, igrejas evangélicas, enfim, que possam também identificar os parlamentares que estão na base, né, da bancada evangélica e fazer a pressão sobre eles também para que eles adotem uma outra postura, né, em relação às questões de direitos dos povos indígenas. Como falei, né, a questão do agronegócio, das mineradoras e assim por diante. Eu acho que esses são elementos centrais, né, que gostaria de salientar, de destacar mais uma vez, enaltecendo, parabenizando, né, a todos os povos que estiveram mobilizados. Evidentemente que, e aí finalizo, há reações, né? Há reações e tentativas, né, várias de inibir, de tentar impedir que os povos continuem mobilizados. Considero isso também um elemento importante de análise. Por quê? Porque os setores anti-indígenas sabem também que a mobilização dos povos é o fator decisivo nesses embates, e eles vão fazer de tudo para inibir, vão ameaçar, como aconteceu aqui no caso dos Morros dos Cavalos, né, com ameaças, vão fazer multas contra os veículos, né, como aconteceu ali com o povo caigangue do Toldo Imbu, né, veículos com multas de até 12 mil reais. Então isso são vídeo, né, como um deputado estadual aqui de Santa Catarina, né, acusando, fazendo preconceitos, né? Então isso são reações
né, dos setores anti-indígenas para tentar, e mesmo aqui no caso do governo do estado de Santa Catarina, para tentar inibir, né, essas mobilizações, exatamente porque eles sabem, esses setores anti-indígenas sabem que as mobilizações são o fator determinante nesses processos de luta e de alteração do cenário político, do contexto político, que infelizmente nesse momento, mais uma vez, ele é adverso aos direitos indígenas, mas sempre confiantes, acreditamos que isso se reverta, e para isso, fundamentalmente, cada comunidade, cada liderança, cada, né, membro aí dos povos, e nós, enquanto aliados, precisamos estar aí alertas e fazer o máximo possível, né, para que nos próximos períodos os povos continuemos mobilizados em todos os estados, em todas as comunidades, em todas as regiões do Brasil. Forte abraço, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix, que está disponível em nosso Facebook, e compartilhando os nossos conteúdos.